Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine e nessas quatro primeiras aulas nós vamos ter uma aula de nivelamento. O que é o nivelamento? São assuntos que vocês tiveram no ensino fundamental e que elas são importantes para esse primeiro ano, para a primeira série que vocês estão. Então, nós vamos dar uma relembrada nesse conteúdo, tá? Então, nosso primeiro assunto é conhecer as células. E qual é o nosso objetivo? Relembrar sobre a teoria celular e também relacionar as partes fundamentais da célula com os diferentes tipos celulares. Uma curiosidade, vamos ver se vocês sabiam. Olha, o corpo humano adulto, ele é formado de cerca de 60 a 90 trilhões de células, isso dependendo da pessoa. Uma criança, um adolescente, ela tem mais ou menos 37,2 células. O que a gente faz? Qual que é a curiosidade aqui, o que é bem legal? Se nós pegarmos as células desse adolescente e enfileirarmos uma formando uma fila, nós conseguimos dar 19 voltas ao redor da Terra. Então, como que cabe isso numa pessoa? Porque elas são organizadas formando todo o indivíduo. Mas se a gente conseguisse enfileirar, daria 19 voltas ao redor da Terra. Então, são muitas células, né? Agora, o que é uma célula? Vocês lembram o que é uma célula? Células são as menores estruturas vivas, as menores unidades. Então, se você pensar numa parede, os tijolinhos que compõem a parede seria como se fosse uma célula. E existem organismos que são formados por uma única célula. E existem organismos como nós, seres humanos, que somos formados por trilhões de células. Então, todo ser vivo precisa ter pelo menos uma célula. Então, os cientistas, eles conversaram e se reuniram e o que a gente entende como vida é que o organismo precisa ter pelo menos uma célula para ser considerado um organismo vivo. Mas então, o que é célula? Quais são as unidades? Por que ela sozinha consegue fazer uma vida? Né? Por exemplo, uma bactéria, ela tem uma única célula. Como que ele consegue ter vida? Porque dentro dessa célula existem estruturas que formam essa célula. Então, nós temos dois tipos de células, as células eucarionte e a célula procarionte. O que uma célula tem e que todas elas têm, que é básico? É a membrana celular, que é o que fica em volta da célula. Tem um citoplasma, que é como se fosse um gel que preenche toda a célula. E ela tem o material genético. Então, todas as células têm essas três coisas: membrana plasmática, citoplasma e o material genético. A célula procarionte é a primeira célula, é a célula mais simples que tem. Por que ela é chamada de procarionte? Pro vem de pré, vem de antes. E carion significa núcleo, uma membrana que envolve o núcleo. Então, essas células procariontes, elas vêm antes de ter surgido essa carioteca, essa membrana que envolve o material genético. Quem são esses representantes? São as bactérias, as cianobactérias, as árqueas. Elas são procariontes. Então, observem aqui na imagem. Esse enovelado aqui, ó, seria o material genético dela. Vocês estão vendo se o material genético está guardado dentro de uma bolsa ou está solto na célula? Ele está solto. Então, ela é uma célula procarionte. Ela também tem ribossomos, ela tem uma membrana plasmática, tem o citoplasma, que é aquela substância em forma de gel que vai preencher a célula, e as bactérias, geralmente elas têm uma capa protegendo ela, chamada parede celular. Algumas bactérias têm esses cílios, onde elas vão se movimentar, e também podem ter flagelos. Então, uma célula procarionte é a célula mais simples. Qual a principal característica dela? O material genético está solto no citoplasma. A célula eucarionte, olha, eu significa verdadeiro, carionte significa núcleo, né? A membrana nuclear. Então, são as células que possuem um núcleo verdadeiro. Como assim núcleo verdadeiro? Elas têm o material genético, mas ele não fica solto no meio da célula, ele fica guardado
dentro da membrana celular, da membrana nuclear. Então, quando a gente olha no microscópio, por exemplo, nós conseguimos ver bem certinho, geralmente no centro da célula, uma bolinha. Nessa bolinha tem o material genético ali dentro, tá? Então, ela é uma célula mais complexa. Possui um núcleo definido e envolto pela membrana nuclear. E ela também, por ela ter o núcleo dela bem guardado dentro do núcleo, né, material genético, ela tem várias outras estruturas que a gente chama de organelas celulares. E a célula eucarionte, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser célula animal e célula vegetal. Então, nós vamos ver essas duas células. Olha, antes de ver as células, nós vamos fazer uma atividade. Olha, prestem atenção. Em uma aula de biologia, um aluno observava uma célula ao microscópio. Nessa célula era possível verificar uma região mais corada na lâmina, estrutura identificada pelo professor como núcleo. Apenas com essa informação, o aluno pode concluir que se trata de qual tipo de célula. Então, eu falei para vocês que existe a célula procarionte e a célula eucarionte. Uma delas tem o núcleo definido, vocês lembram qual? Qual é essa célula que o aluno viu lá no microscópio? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, conseguiram lembrar? Conseguiram pensar? Qual que é a resposta certa? Ela é uma célula procarionte ou eucarionte? Então, olha, procarionte, ela surgiu antes de ter surgido os seres vivos que têm a membrana, a carioteca. Então, elas têm o material genético delas solto no citoplasma lá da célula. A célula eucarionte, elas têm uma membrana nuclear. Dentro dessa membrana, faz uma bolsinha, está o material genético. Quando a gente olha no microscópio a primeira célula, a gente não consegue ver direitinho o núcleo, porque o material genético está espalhado. Quando a gente olha na segunda célula da eucarionte, a gente vai conseguir observar bem certinho a gente vai ver uma bolinha, né? Mas a gente sabe que é uma estrutura tridimensional. A gente consegue ver bem certinho o núcleo. Então, ela é uma célula eucarionte, porque apresenta um núcleo bem definido. Olha, agora nós vamos ver a célula vegetal e a célula animal. Elas têm muitas coisas em comum, né? Então, lembra que eu falei que todas as células têm 3 estruturas básicas? Qual que era mesmo? Membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. A membrana plasmática é o que fica em volta da célula. O citoplasma é o que vai preencher toda essa célula. Ela não fica vazia, oca ou cheia de ar. Ela fica cheia do citoplasma. Tem uma consistência de um gel. E ela tem, toda célula tem seu material genético, que diz quem ela é, o que ela faz. Então, a célula vegetal, ela tem essas 3 estruturas. Mas ela tem outras estruturas. Existem estruturas que são igual para a célula animal, e existem estruturas que são bem diferentes, que fazem ela ser a célula vegetal. Então, por exemplo, uma coisa super fácil de identificar é uma organela chamada o cloroplasto. O cloroplasto, ele tem a clorofila, e é ali que a célula faz a fotossíntese. Então, esse cloroplasto é verde, por isso que as folhas são verdes, porque é geralmente nas folhas que faz a fotossíntese. Existem outras plantas que podem fazer fotossíntese também no caule ou em outros lugares. Mas ela é verde, porque ela tem a clorofila e é aqui que acontece a fotossíntese. Outra coisa que só a célula vegetal tem é uma parede celular. Ela tem em volta de toda a célula a parede celular. Então, ela tem a membrana plasmática e em volta da membrana plasmática, fazendo como se fosse uma caixinha ou uma capinha, ela tem essa parede celular, que vai proteger ela, né, do meio externo. E ela também tem, vocês estão observando aqui, ó, uma estrutura que chama bastante atenção aqui na imagem? Olha, é enorme, azul. Não é o núcleo, olha só, o núcleo está aqui, em roxo. E esse azul aqui, ó, é uma bolsa d'água, chama vacúolo celular. O que que ela armazena água? Qual que é a função dela? Quando a célula está precisando de água, ela consegue armazenar água como reserva. Então, ela tem uma reserva de água. Então, por exemplo, quando você esquece de molhar a plantinha, vários dias lá, você tem uma plantinha na sua casa e você esqueceu. Ela vai morrer no outro dia? Não, porque as células dela vão usando essa reserva. Aí ela vai ficando murcha, né? Por quê? Porque ela vai usando e a gente esquece de colocar água nela. E ela vai usando toda essa reserva. Quando a gente coloca a água de novo, entra a água nesse vacúolo, ela enche de água de novo, as folhas vão ficar de novo firmes, né? Então, ele funciona como uma reserva, o vacúolo celular. Então, aqui, ó, vocês vão ver aqui no slide, eu coloquei, ó, presença de parede celular e presença de plastos. Por que plastos? Eu falei da clorofila, né? Que é o cloroplasto. Mas a gente tem o leucoplasto e também tem o cromoplasto. Leucoplasto, eles vão armazenar substâncias que podem ser oleosas ou de amido, por exemplo. E o cromoplasto são encontradas nas pétalas das flores, geralmente, que vão dar as cores, né? Mas assim, o mais que se destaca sempre em toda célula vegetal, você vai encontrar o cloroplasto, porque é ali que a célula faz a fotossíntese, tá? Agora nós vamos ver a célula animal. A célula animal é aquelas que são encontradas no nosso corpo. Nós, seres humanos, somos animais, né? Animais racionais. Então, o que ela tem? Ela tem a membrana plasmática,
ela tem o citoplasma e ela tem o material genético. Por ser uma célula eucarionte, o material genético está guardado dentro da membrana nuclear. E ela tem outras organelas que fazem ela funcionar, porque a célula, para ela ser funcional, ela tem estruturas e coisinhas que fazem ela funcionar como um ser vivo. Então, o que a gente tem? Nós encontramos o retículo endoplasmático, pode ser o liso ou rugoso, que são como se fossem ruas, né, dentro da célula. Nós temos o complexo golgiense, que é uma estrutura que tem por principal função empacotar as substâncias para mandar as coisas, por exemplo, para fora da célula. Nós temos a mitocôndria, que é uma organela que vai dar energia, né? Ela faz respiração celular, dá energia para a célula. Nós temos o lisossomo, que é uma estrutura que faz digestão intracelular. Então, por exemplo, quando o alimento vem para a célula, ele precisa ser digerido. Então, existe o lisossomo que faz essa digestão. Então, dentro da célula, nós temos várias estruturas que fazem ela funcionar. O que nós não vamos encontrar numa célula animal? Nós não vamos encontrar aquilo que é específico da célula vegetal, que é a parede celular, o cloroplasto e o vacúolo celular, que é o que faz reserva de água, tá? Vamos para uma atividade 2. Vamos ver se vocês estão ligados na aula. Olha, sabemos que as células vegetal e animal apresentam algumas diferenças básicas entre si. A presença de plastos, por exemplo, é uma característica típica da célula vegetal. Qual a importância dessa estrutura? Lembra que eu falei que tem o plasto e tem 3 tipos: o cromoplasto, o leucoplasto e o cloroplasto. Qual que é a função, qual que é a importância dessa estrutura na célula? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, gente, conseguiram pensar qual que é a importância dos plastos? Então, os plastos, eles podem ser de 3 tipos. Os leucoplastos armazenam substâncias como amido, proteína ou substâncias lipofílicas, que são substâncias com óleo, por exemplo. Então, lá no amendoim ou no girassol, se a gente olhar no microscópio essas células, nós vamos encontrar substâncias lipofílicas. Os cloroplastos, que armazenam a clorofila e são responsáveis pela fotossíntese, e os cromoplastos armazenam pigmentos e dão cor às pétalas. Então, a importância do plasto é que eles armazenam substâncias que são importantes para a célula. O que a gente viu nessa aula então? Olha, vamos lá comigo fazer uma recapitulação do conteúdo. Olha, célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. A teoria celular diz que a célula é a unidade fundamental de todo ser vivo. Para ser um ser vivo, precisa ter pelo menos uma célula, e também ela diz que uma célula, ela sempre vem de outra célula. Então, para surgir a vida, existiu uma célula, e essa célula foi se dividindo e originando outras células, né? A célula, ela tem partes fundamentais, vocês lembram? 3 partes fundamentais. A membrana plasmática, que é o que fica em volta da célula. O citoplasma, que é um gel que fica dentro da célula, que preenche a célula. E o material genético, que é o quê? Diz quem ela é, o que ela faz. Isso é o que o material genético faz. E nós vimos 3 tipos de células. Olha, nós vimos a célula procarionte e a célula eucarionte. Ué, mas não são 2? Não, é porque a célula eucarionte é dividida em 2. Célula vegetal e célula animal. Então, nós vimos a célula procarionte, que são bactérias, as cianobactérias e as árqueas. E a célula eucarionte pode ser vegetal, então todas as plantas, e a célula animal, que daí são os animais, protozoários e os fungos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!